Olá, minhas crianças, como tem passado? Tem dormido bem à noite? Clássico, amigos, clássico. Creepypastas, o primórdio do terror da internet. A época que a gente ficava assustado com uma história mega simples que só tinha uma imagem do monstro em questão. Hoje em dia as creepypastas do jeito que a gente conhecia já estão bem mortas, mas na época, meus amigos, elas eram populares. Populares até demais. E hoje eu tô aqui pra relembrar vocês que viveram a época das creepypastas, o quão curiosa elas eram, e pra você que nunca ouviu falar delas, passar a conhecer, porque as creepypastas tiveram muita influência em moldar os analog horrors, ou os ARGs, que a gente tem hoje em dia. Mas agora, vamos partir direto pro tema. O termo creepypasta é uma variação de copypasta, copy-paste, que é literalmente copia e cola, só que com creepy ali no meio pra ser terror, assustador, As creepypastas foram pegando mais no tranco quando a internet começou a ficar mais popular, sendo passadas por aí em formatos de correntes, aquelas do tipo de: se você não compartilhar esse texto trágico com 15 pessoas, você irá morrer. Isso também cai pra categoria de creepypasta. Mas vamos combinar que não foi essas creepypastas que eram mega populares e nada do tipo. Então vamos falar das mais influentes aqui. E ó, já quero avisar que algumas dessas creepypastas não envelheceram nem um pouco bem, são bem ridículas pra falar a verdade, mas eu acho interessante a gente ver como na época esse terror mais simples fazia a gente se cagar de medo, já que meio que a gente não tinha tanta opção assim. Slenderman não tem como, simplesmente o mais popular de todos, originado em 2009 no site Something Awful. A origem do Slenderman em si é bem básica, já que ele saiu de uma competição desse fórum Something Awful, onde precisavam fazer uma imagem rotineira ficar mais assustador, e foi daí que o Slenderman nasceu. Mas essa obviamente não é a história que a gente conhece, levou um tempo pro Slenderman virar o que a gente conhece ele hoje em dia, e sem sombra de dúvidas, uma das coisas que mais ajudou na popularidade e na história do Slenderman foi aquele jogo clássico, onde você tinha que pegar 8 páginas enquanto o Slenderman te perseguia numa floresta assustadora. E mano, na moral, esse jogo aqui é ridículo de sem graça, não dá medo nenhum, mas na época, meu Deus, eu ficava me tremendo jogando essa porra. Quer dizer, pelo menos o primeiro jogo, né? Já que, meu amigo, a gente teve muito jogo do Slenderman, irmão. É maluquice. A história base do Slenderman ali é que ele era uma entidade das florestas que pegava crianças que se perdiam lá, ou ele atraía crianças pra essa floresta, onde ele dava sumiço com ela. Só que como as creepypastas passavam na mão de muita gente, sempre tinha alguém adicionando mais alguma coisa ali na história, você provavelmente ouviu alguma versão diferente ou mais aprofundada, o que era bem normal para as creepypastas da época. Só que pessoalmente o que eu acho maneiro do Slenderman é que ele apareceu, mano, em muitas mídias por aí como easter eggs e pá. Até no Plants vs Zombies Garden Warfare tem um easter egg do Slenderman. Plants vs Zombies, irmão, você tá tendo noção? Só que com o passar do tempo, com a evolução das histórias de terror, o Slenderman foi ficando cada vez mais sem graça, ficando de canto e virando mais uma das coisas esquecidas que a internet já criou. Muito diferente de um que é popular até hoje, mané. O Herobrine. O Herobrine a gente pode falar com segurança que ele é bem popular em todo canto, tá ligado? Mas aqui no Brasil especialmente, a gente tem uma historinha mais especial com ele. O Herobrine foi criado mais no início do Minecraft, quando o jogo em si era meio assustador por padrão, já que era um mapa enorme e não tinha muitos mobs e criaturas, era meio vazio, tá ligado? Mas na verdade esse mundo não tava tão vazio assim, já que um player começou a notar construções aleatórias que não foi ele que fez e que o jogo não spawnava pelo mapa dele inteiro, e foi aí que ele conseguiu tirar esse print e registrar o momento onde o Herobrine faz a sua primeira aparição. O Herobrine, pelo menos pra mim, era uma das creepypastas que mais me dava medo, já que quando eu comecei a jogar o Mine, eu lembro de me assustar pra caralho quando eu vi um Enderman. E, bom, vamos combinar, porque o Herobrine é só uma versão mais cabulosa do Enderman. E funciona, viu? Mas, rapaziada, quando eu falo que aqui no Brasil a gente tem uma história mais especial com o Herobrine, é por conta da série Herobrine A Lenda, que foi postada no canal Tasercraft. E, malandro, é bem bobinho se você for ver hoje em dia, mas na época era muito foda, mano. Eu não perdi um episódio. A série se resume em vários episódios contando a história de um grupo de personagens que eles estão sendo assombrados pelo Herobrine, que faz aparições de quando em quando lá na série. E malandro, quando eu digo que essa série aqui foi popular, ela foi muito popular. Tem tipo milhões de views por vídeo. O bagulho era simplesmente incrível, cara, eu adorava. Mas agora, rapaziada, chega de Minecraft, chega de joguinho,
vamos para uma história um pouco mais séria, que é a creepypasta do Jeff the Killer. Creepypasta essa que dá o que falar até hoje, viu? O Jeff the Killer eu conheci através de um vídeo do canal do Ambuplay, que foi postado há 11 anos atrás. Meu Deus do céu, mano, eu tô ficando velho. E ó, mano, vocês querem ver um bagulho interessante? Esse vídeo aqui, ele tem mais de 100 mil views, o que sinceramente é bastante coisa. Só que dá uma ligada na qualidade desse vídeo. Iremos contar a história mais famosa de Jeff, o assassino. Então, a cada dia mais o medo está sendo elevado aqui. Deixando bem claro aqui, eu não estou de forma alguma cagando na cabeça do Ambu, muito pelo contrário, eu sou muito grato a ele, já que foi pelos vídeos dele que eu conheci muitas dessas creepypastas. Mas o que eu quero dizer aqui é como a internet era outro tempo, né, mané? Aonde que hoje em dia, um vídeo com um microfone ruim, um chiado estouradaço de fundo, com um monte de imagens aleatórias do Jeff passando e o mínimo de edição possível, teria mais de 100 mil views. Hoje em dia, se você faz um vídeo desse jeito, ele vai ter 2 visualizações, tá ligado? A internet era um tempo mais simples, Bom, a história do Jeff the Killer é um pouco longa e complicada pra eu falar ela inteira aqui, mas em resumo, ele era um moleque que sofria bullying até a sua casa ser completamente queimada, virar a chavinha na cabeça dele e ele virar um dos maiores assassinos de todos os tempos. E aí, eu falei que a creepypasta dele era longa, mas pra vocês terem uma ideia, este é o tamanho de uma das creepypastas dele, mané. E tudo isso daqui se originou apenas desta imagem. Essa imagem que causa curiosidade das pessoas até hoje em dia e ninguém conseguiu desvendar de onde ela veio. Bom, mas eu resumi a história dele porque ela em si não importa muito. O que importa é o que ela causou na internet, já que não é de agora que as pessoas têm o hábito de ficar amando assassinos em série, isso já acontecia há um bom tempo, e o Jeff the Killer, por mais que fictício, ficou muito popular, mano. Criou um culto em volta desse boneco, onde tinha pessoas fazendo cosplays, fanarts dele contra o Slenderman, fanart dele e do Slenderman ficando amigo, fanart deles se pegando. Foi mais ou menos nessa época que várias outras creepypastas originais começaram a surgir. Creepypastas que não tinham relação com nenhum outro tipo de mídia, que nem o Herobrine tinha com Minecraft ou Lavender Town tinha com Pokémon. E eu acho que foi por conta dessa avalanche de personagens originais das creepypastas aparecendo que elas começaram a morrer, já que o foco não era mais terror, ela em fazer os personagens dando rolê, tinha comics deles juntos, eles eram amigos, virou Friends a parada. E quando começou a se afastar do terror e focar mais na relação dessas entidades, uma fandom bem duvidosa veio surgindo aí. É claro que isso não se aplica pra todas as creepypastas, a gente tinha algumas ainda que davam um cagaço legal, como a do Smiley Dog, que essa eu fiquei com medo, mané, porque se você visse essa imagem, você seria amaldiçoado e não conseguiria tirar ela da sua cabeça. Ou a do The Rake, um ser que aleatoriamente ficava sentado no canto da sua cama esperando você acordar pra te devorar vivo. E meu Deus do céu, viu, essa daí entrou na minha mente, eu fiquei em choque por um bom tempo. Mas o que importa é a influência que as creepypastas tiveram nos ARGs que a gente tem hoje em dia, já que elas por si só não envelheceram muito mal. Muitas creepypastas são simplesmente sem graças ou muito bobinhas, e os ARGs vieram pra ser essa nova fase das creepypastas. Só que os ARGs que a gente tem hoje em dia tem tanta qualidade que eu não acho que eles vão envelhecer mal, que nem as creepypastas envelheceram. E eu acho muito interessante quando a gente para pra notar algumas similaridades que os ARGs que a gente tem hoje em dia tiveram com creepypastas do passado, até que meio que indiretamente, como por exemplo o The Boiled One meio que parece com o Smiley Dog, ou até mesmo o This Man, você já sonhou com esse homem? Os ARGs hoje em dia, além de serem produzidos com muita qualidade, eles não são algo que surge pela internet e todo mundo vai colocando algum detalhe de informação. Geralmente são criados por uma pessoa só, e até esses que são contos da internet, a gente sempre vai ter algum desgraçado que vai fazer algo fora da curva com aquele tema. E o próprio estilo de terror dos ARGs é algo que funciona e eu acredito que vai envelhecer muito bem, já que você não tá simplesmente lendo uma creepypasta, você tá desvendando um mistério, você tá fazendo parte daquela história. Mas rapaziada, envelhecendo mal ou não, o fato é que as creepypastas foram um momento muito importante pro terror da internet. E se não foi tão importante assim, pelo menos nostálgico a gente pode dizer que é pra quem viveu essa época. Foram histórias que deram início ao terror da internet, e algumas delas até fizeram uma transição bem boa de creepypasta pra ARG hoje em dia, como por exemplo Brain Drowned, que meu Deus,
Essa era assustadora na época e hoje ainda me dá arrepios. Só que agora creepypastas são praticamente todas um produto do passado. Um passado que eu sinceramente fico muito feliz de ter vivido. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido este conteúdo épico, super assustador. Ai meu Deus! Pra você que já tá na casa dos 20 anos de idade e viveu pra caralho essa época das creepypastas, deixa aí nos comentários alguma creepypasta que eu não citei nesse vídeo que te dava muito medo. Vai ser interessante aqui. E pra rapaziada que nunca ouviu falar direito das creepypastas, vão procurar essas histórias, vão ler por conta própria pra vocês verem como era meio bobinho, mas ainda assim é divertido. Dá pra se entreter ali se você gosta desses terrores de internet. Porém, rapaziada, por hoje eu vou ficando por aqui. Só que a mensagem final que eu quero deixar nesse vídeo é: quando eu era moleque, eu tinha uma coletânea de jogos do Sonic pra PS2 e naquela coletânea tinha o Sonic R, o jogo onde o infame Tails Doll aparecia. E eu lembro que quando eu joguei, desbloqueei e depois fiquei sabendo da creepypasta, eu fiquei morrendo de medo, pensando que eu tinha sido amaldiçoado.